Vamos lá, gente, vamos retomar os estudos aqui. Eu vi que o pessoal está animado, a gente tem visto aí nos grupos nossos dos alunos que o pessoal está trocando informação, está interagindo, né? Então agora não podemos parar não, a peteca não pode cair. Hoje nós vamos fazer com vocês aqui um estudo do decreto 14648, que é o decreto que foi editado juntamente com a lei 10.308, regulamentou a lei e vem trazendo toda a atribuição do cargo de fiscal de controle urbanístico e ambiental. É aqui nesse decreto que você, que quer ser nosso colega, que quer vir fazer parte da carreira da fiscalização de controle urbanístico e ambiental, é aqui que você vai encontrar quais são as suas atribuições. E eu já quero te dar um alerta, não se espante, não se assuste, é bastante coisa, se você vai ver, são muitas atribuições, mas não fica assustado com isso não. Você veio para cá porque você tem, vamos dizer assim, energia suficiente para poder enfrentar essa carreira, que é uma carreira bem ampla, bem cheia de desafios, mas também muito gratificante. Então, segura na cadeira aí que nós vamos junto aqui, eu vou passar com vocês essas atribuições. São atribuições que estão sendo objeto das aulas, né, da aula de obras, da aula de limpeza urbana, da aula de meio ambiente, da aula de posturas, do plano diretor, e elas vêm aqui descritas com detalhe no decreto 14648. Bom, começando aqui, explicando para vocês que o decreto 648, né, 14648 de 2011, mesmo ano da lei 10.308, que foi a lei que criou o cargo, ele estabeleceu o seguinte: estabelece as atribuições do cargo público de fiscal integrado e prevê as normas e critérios para apuração da GAMF e da outras providências. Então vamos fazer já um destaque aqui. Não existe mais o fiscal integrado. Quando a lei criou, porque integrou aquelas 5 áreas, lembra as 5 áreas de atuação que eu havia dito para vocês? Vamos voltar aqui: posturas, obras, meio ambiente, vias urbanas e limpeza urbana. Integrou, tornou um cargo só. Na integração, a Prefeitura de Belo Horizonte resolveu chamar esse cargo novo de fiscal integrado. Claro que nós, fiscais, não gostamos da nomenclatura. Entendemos que essa nomenclatura não refletia, não representava aquilo que a gente fazia. Consequentemente, nós fomos debater, discutir, dialogar com a Prefeitura e acabamos, nos processos de negociação, conseguindo mudar esse nome, essa nomenclatura, para fiscal de controle urbanístico e ambiental. Então, todas as vezes que vocês virem escrito fiscal integrado, leia-se fiscal de controle urbanístico e ambiental. Outra coisa que eu grifei aqui que é importante, que esse decreto prevê normas e critérios para apuração da GAMF e da outras providências. Desde novembro de 2022, com a lei 11.373, que é uma lei de negociação, uma lei de adequação de carreira, desde novembro de 2022, não existe mais a gratificação de produtividade fiscal. Gratificação mensal de produtividade fiscal foi incorporada ao vencimento base e ela deixou então de existir desde novembro de 2022. Vocês que virão não mais terão essa gratificação, consequentemente essas normas de apuração não têm mais relevância. Nós vamos falar mais um pouco para frente, mas guardem essa informação com vocês. Muito bem. O artigo 1º do decreto vai dizer o seguinte: as atribuições do cargo público de fiscal de controle urbanístico e ambiental, não fiscal integrado mais, são as definidas neste decreto, sem prejuízo das atribuições institucionais e profissionais estabelecidas nos anexos 1A e 1B da Lei 10.308. Lembra que nós já lemos a lei, foi a primeira aula da carreira, e lá eu falei com vocês sobre as atribuições institucionais e profissionais que estão lá no anexo 1A e 1B da 10.308. E esse decreto também fala sobre outras tarefas relacionadas às respectivas áreas de atuação do fiscal, conforme a orientação da gerência, observadas aqui experiência e treinamento adequados. Naquele momento, em 2011, era muito importante que, quando o gerente fosse distribuir o serviço, ele observasse a experiência do fiscal e o treinamento adequado, porque nós estávamos juntando vários fiscais de áreas diferentes, mas hoje, passados aí mais de quase
quase 12 anos dessa legislação, a maioria dos fiscais já fez de tudo nessas áreas de atuação, então já estão muito bem treinados e já estão bastante experientes para que possam fazer qualquer área dessa de atuação. Muito bem. E aí o decreto vai trazer quais são as atribuições. Se preparem, aí tomam água, né, faz um alongamento se você estiver precisando, porque agora nós vamos entrar mesmo nas atribuições do fiscal de controle urbanístico e ambiental. Então está lá. Primeira e mais singela delas é exigir e verificar documentos necessários à ação fiscal. Eu acho que eu disse isso para vocês já uma vez, mas vou falar de novo. Na minha experiência de fiscal, a primeira coisa que você faz quando entra no estabelecimento é o quê? Pedir os documentos da ação fiscal, não é isso? Vocês lembram que eu falei isso? Não, não é. A primeira coisa que você faz quando você entra no estabelecimento é dar bom dia para o cidadão, né? Bom dia, cidadão. A segunda coisa, você vai falar assim, meu nome é, no meu caso, Medina, eu vim aqui, eu sou fiscal da prefeitura, eu preciso vistoriar algumas coisas. Então, quando você faz a primeira abordagem de forma correta, você quebra uma série de barreiras, uma série de dificuldades. Então, lembrem-se disso quando estiverem atuando, quando vierem para cá fazer parte. Comecem com o cumprimento, comecem se apresentando e aí depois sim, aí você vai exigir e verificar os documentos necessários à ação fiscal. Você poderia, por favor, me apresentar o seu DML, a licença da sua publicidade, a licença da sua caçamba, a licença das suas mesas e cadeiras? Então aí você pode pedir toda essa documentação e você vai verificar, porque uma coisa é exigir, pedir para que seja apresentado, outra coisa é para verificar se ela está correta, se ela está adequada à situação que você está verificando ali naquele dia. Muito bom. Além disso, é também atribuição nossa fiscalizar a exploração mineral, principalmente as de emprego direto na construção civil. A atribuição que nós recebemos do controle ambiental. Então, exploração mineral. Recentemente, a fiscalização de controle urbanístico e ambiental fez uma interdição de uma mineradora na Serra do Curral, aqui em Belo Horizonte. Não sei se vocês chegaram a ver, é uma divisa entre Belo Horizonte e Nova Lima. A Serra do Curral é um patrimônio tombado e eles estão minerando ali. O governo do estado havia autorizado, mas a prefeitura, através da fiscalização de controle urbanístico e ambiental e também a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, esteve lá e acabou embargando, interditando aquela mineração. A coisa está na justiça, essa questão, mas é uma das nossas atribuições também. Além disso, a atribuição nossa é fiscalizar a utilização irregular da arborização pública para a fixação de cabos, fios, placas, árvores, faixas, anúncios e similares. Não é possível, não é permitido afixar nada em árvore. Então, quando alguma irregularidade dessa é percebida ou é denunciada, o fiscal de controle urbanístico e ambiental entra em campo também. Fiscalizar utilizando de meios, equipamentos e instrumentos apropriados possíveis fontes poluidoras ambientais, especialmente as causadoras de poluição atmosférica, sonora, visuais, hídricas, do solo, conforme a legislação vigente. Prestem atenção na aula do professor Marcelo Reis, quando vocês estiverem lembrando disso aqui. Ele vai falar sobre tudo isso, poluição sonora, poluição atmosférica e hídrica do solo, está tudo lá. Ele vai descrever como essa atribuição se dá na prática. Muito bom. Fiscalizar através de vistorias espontâneas, sistemáticas e dirigidas, de acordo com a legislação municipal, as intervenções em logradouro público. Nós já falamos um pouquinho sobre intervenção em logradouro público, é nossa atribuição fiscalizar. Fiscalizar também terrenos edificados, os não edificados também, os não utilizados, quanto à questão de limpeza, conservação e drenagem. Teremos aula a respeito disso também. A fiscalização dos lotes vagos, a fiscalização dos lotes abandonados, não edificados, tudo isso entra na nossa atribuição, principalmente, especialmente aqui, limpeza, drenagem e conservação. Nós temos um programa que vistoria lote vago constantemente. Por quê? Porque o lote vago, o lote sujo, ele é um potencial criador do mosquito da dengue, ou da chikungunya, ou da zika vírus, porque esse mosquito ele é flex, ele transmite 3 doenças. Então é um mosquito polivalente. E quando você tem um lote vago do lado da sua casa, você está sujeito, né, a ter esse problema com essas doenças. Então, quando a fiscalização atua nisso aqui, ela está atuando
em prol da comunidade, em prol da coletividade, em prol da saúde pública. Lembre-se disso para você saber por que você está fazendo o que você está fazendo. Às vezes você pensa, só estou vistoriando um lote vago. Não, você está contribuindo para a saúde da cidade. Bom, também fiscalizar estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviço, quanto ao quê? Conservação da limpeza, tanto interna quanto externa, verificando se existem recipientes apropriados e se há uma remoção adequada de resíduos. Isso aqui vai estar na aula da professora Simone Barbosa, a nossa querida Psicomone. Psicomone, um abraço, viu? Essa aula aqui, esse material sobre limpeza urbana, é uma matéria da professora Simone e ela vai trabalhar esse contexto, esse conteúdo com vocês. Bom, além disso, você precisa fiscalizar feiras e feirantes nas feiras livres, as feiras de arte e artesanato, as áreas também das localizações das feiras, circulação, áreas adjacentes, carrinhos de comércio ambulante, tudo isso também vai ser objeto de estudo, né? Quando a gente for falar de uso do logrador público, prestação de serviço no logrador público, vai falar de feira, mas é atribuição nossa. Aqui, fiscalizar cumprimento da legislação municipal sobre as intervenções em logrador público. Aí vem uma série de intervenções possíveis, né? Escavações, desenhos, anúncios, inscrições no calçamento, passeios e meio-fios, despejo ou corrimento de água servida proveniente de obra, descuido com cerca viva, plantações que pendam para a via pública, que prejudiquem o trânsito de veículo ou de pedestre, escoamento de águas nos logradores públicos que causem danos e prejuízos às obras, equipamentos públicos ou serviço municipal. Veja que é muita coisa aqui envolvida em intervenção no logrador público, envolvida em passeio, mas também temos aulas sobre essa questão, você não vai ficar aí sem saber como é que isso se dá na prática. Fiscalizar o lançamento das águas pluviais no logrador público, de acordo com a legislação municipal. Então, toda a água pluvial que vem do edifício, ela deve ser canalizada, a edificação deve ter calha, essa calha deve conduzir a água para o lugar correto. Isso também está na nossa legislação de obras, de posturas e, eventualmente, até na parte de plano diretor do município. Bom, fiscalizar a existência da anotação de responsabilidade técnica de projetos e obras. Fiscalização de obras. Vocês vão ver que uma das coisas que nós fazemos quando vamos à obra é verificar se há responsável técnico naquela obra e se esse responsável técnico ele conseguiu o documento chamado anotação de responsabilidade técnica, que vincula ele àquela obra. Além disso, você vai fiscalizar também a conservação das fachadas das edificações, fiscalizar atividades econômicas, serviços públicos, publicidade, construções irregulares, obstruções, invasões de logradores públicos. Aonde? Nas ZEIS. ZEIS. Sabe o que é ZEIS? Pode ser que venha na sua prova, pode ser que você... Pode ser não, você vai estudar isso lá no plano diretor com o professor Roberto, né? Zonas de especial interesse social. D aqui, ó, tem um D aqui. Zonas de especial interesse social. A gente tem que tomar muito cuidado com essas nomenclaturas, porque as pessoas ficam melindradas, mas sem nenhum tipo de preconceito, não é nada, isso é chamado vilas e favelas, né? Mas o nome técnico que o plano diretor dá, que a legislação que trata desse assunto é ZEIS, Zona de Especial Interesse Social. Muito bem. Só um parênteses aqui. Uma das nossas alunas, né? Ela me mandou uma mensagem me perguntando: Medina, vocês ficam entrando naquelas ZEIS mais perigosas, mais difíceis aí da cidade? Você já sofreu alguma retaliação quando você foi até lá? Como é que funciona? Quero dizer para vocês que fiquem tranquilos quanto a isso, né? A gente vai sim, fiscaliza, organiza, orienta também. Às vezes também faz parte da cidade, precisa receber também regulação, orientação, mas na maioria das vezes somos bem recebidos, as pessoas estão ali, sabem que nós estamos prestando um bom trabalho e eventualmente se for um lugar mais perigoso, você vai sempre acompanhado da equipe de segurança, né? A Guarda Municipal ou a Polícia Militar. A gente está sempre bem guardado, bem protegido. Muito bem. Fiscalizar as áreas públicas, privadas e logradores públicos quanto à existência de autorização para funcionamento de alguma atividade econômica permanente ou temporária. Então aqui vai entrar tanto a parte do ambulante, da feira livre, vai entrar o engraxate, vai entrar uma série de atividades e é papel nosso fazer essa fiscalização.
Fiscalizar a atividade não residencial, né? Aí vem estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviço, inclusive de uso coletivo. E aí é quanto ao alvará de localização de funcionamento, inclusive levantando a área utilizada de acordo com a legislação vigente. Agora há pouco, antes de começar a gravar essa aula, eu fiz uma vistoria e chegando lá no local, o rapaz tinha um alvará, um DML, localização, funcionamento, tudo certinho. Ele mexe lá com atividade de pedras ornamentais e tudo. E quando eu fui olhar, estava tudo certinho, mas aí o alvará dele tinha uma metragem, uma área utilizada, que ele tinha licenciado de 110 metros quadrados. Eu olhei, né? A gente tem uma trenazinha no olho que a gente costuma adquirir ao longo do tempo de vistoria. Você vê, isso aqui não tem só 110. Fizemos a medição, tinha 280 metros quadrados aquela área. Então isso é uma das coisas que a gente faz. A gente confere a área e aí nesse caso, já adiantando alguma pergunta que vocês possam fazer, ele vai ser notificado por desconformidade do alvará e vai ter que providenciar um novo alvará com a área correta. Bom, fiscalizar também a existência de autorização para uso e ocupação dos bens e logradouros públicos municipais. Aí vejam, mesas e cadeiras, todos os equipamentos, bancas fixas de atividade comercial, instalações fixas de imóveis, ambulantes, feiras, tudo aquilo que nós já falamos e vamos falar ainda, né? Lavador de carro, engraxate, isso tudo vem da nossa atividade anterior de atividades em vias públicas, né? E aí o licenciamento está previsto na legislação vigente e você vai fiscalizar se aquela atividade está devidamente licenciada. O que mais? Fiscalizar em estabelecimentos que utilizem equipamento de medição ou registros que comprovem a aferição de tais equipamentos, se esses equipamentos estão calibrados e se estão com a devida manutenção. Isso vai ser objeto certamente da aula de meio ambiente quando vocês a tiverem. Fiscalizar em estabelecimentos que utilizem também, aqui embaixo agora, fiscalizar o cumprimento da legislação vigente referente às medidas de combate ao tabagismo. O fiscal de controle urbanístico e ambiental também é um fiscal que lida com o combate ao tabagismo. E aí eu quero contar uma coisa para vocês que não me alegra muito. A gente tem fiscal tabagista, né? Então a gente está obrigado a controlar o tabagismo, mas tem tabagista no nosso meio também. Tem tabagista, mas não tem tabajara, tá? Fazer essa diferença aqui, não tem fiscal tabajara, os nossos são bons. Então a gente vai fiscalizar essas medidas. Geralmente a colocação de cartazes ali de proibido fumar, a verificação se em determinados lugares não pode ter nem área de fumante, isso está dentro da nossa área de atuação, do nosso escopo também. Fiscalizar alarmes, sirenes, aparelhos semelhantes que no início ou no final da jornada dos estabelecimentos ou nos períodos de aula nas escolas, com instalação de alarme entrada e saída de pedestre, estacionamentos e garagens, a fim de verificar o atendimento da legislação municipal. Deixa eu contar para vocês, essa atribuição está na nossa lei, mas é raro. Te confesso que eu jamais fiz uma vistoria que tivesse esse foco de atuação, fiscalizar alarme, sirene, né? É uma coisa tão pequena assim, do ponto de vista de incômodo na cidade, que a gente não tem muita denúncia sobre isso e a gente também não vai sair procurando uma coisa dessa, né? Então, é muito raro que essa fiscalização seja feita. Efetuar interdição, suspensão, embargo de edificações, de atividades de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviço, inclusive de uso coletivo, quando forem licenciados ou não licenciados, conforme dispositivos pertinentes da legislação urbanística e ambiental. O que quer dizer isso aqui? Há casos que a lei prevê que a irregularidade pode resultar tanto na interdição ou na suspensão e embargo da obra ou da edificação ou da atividade. E quando isso se der, você, futuro colega meu, fiscal de controle urbanístico e ambiental, vai atuar nessas interdições, nesses embargos. Bom, fiscalizar a instalação, conservação, reparação e manutenção de equipamentos públicos urbanos e os logradouros públicos utilizados, né? O que mais? Fiscalizar nas edificações de uso coletivo, normas de instalação, manutenção e funcionamento de aparelhos de transporte. Eu vou ficar só aqui no aparelho de transporte, porque vocês vão ter uma aula específica sobre isso. Essa aqui é a atribuição de fiscalização de elevadores, escadas rolantes, monta-cargas, né, planos inclinados,
que tem que ser fiscalizado, tem lá normas com respeito do alvará de localização e funcionamento, anotação de responsabilidade técnica, mas vocês terão uma aula só sobre essa matéria. Fiscalizar o funcionamento de casas de diversão eletrônica similares e efetuar, quando solicitado, levantamento e conferência de áreas para efeito de licenciamento, cobrança de preço público, imposto e taxa. Essa é outra atribuição que está meio sumida da praça, né? Essas casas de diversão eletrônica, antigamente, né, eu vi falar, alguém me falou, as pessoas do passado, eu não sou dessa época, chamavam-se lan houses, né? As pessoas iam para lá ficar jogando e tudo. Hoje o povo está tudo jogando em casa, você faz jogo eletrônico, online, então é muito raro você ver essa tal casa de diversão eletrônica. Fiscalizar quanto às normas de instalação e localização, trailers destinados à comercialização de comestíveis e bebidas de acordo com a legislação vigente. É outra coisa que está raro também, trailer para comercialização de comidas e bebidas. O que veio substituir e que você vai fiscalizar quando você vier, são os veículos de lanche rápido. Em alguns lugares do país são chamados de food truck, né? Aqueles carros, aqueles veículos para comercialização de comida. Trailers, que antes eram trailers fixos, ficavam em determinados pontos da cidade, hoje estão cada vez mais raros, menos encontrados. Aplicar penalidades decorrendo do Código de Defesa do Consumidor, em atendimento à solicitação do órgão competente. Nós temos fiscais de controle urbanístico e ambiental atuando diretamente no PROCON e nas regionais também. Então, há campanhas periódicas, campanhas de Dia das Mães, campanha de Dia dos Namorados, campanha de Páscoa, onde os fiscais vão para os shoppings, vão para as lojas para poder verificar o cumprimento das normas do direito do consumidor. Algumas vezes em estabelecimentos bancários também, para verificar ali. Então, o direito do consumidor é uma das áreas que nós iremos atuar na nossa lida diária. Além disso, você vai fiscalizar denominação de próprios públicos e identificação de imóveis e logradores urbanos. O que é isso, professor Medina? Isso aqui é nome, placa da rua, placa do endereço da pessoa, que são os imóveis e logradores públicos. É outra atribuição muito rara da gente poder fiscalizar, mas existe, está lá no nosso decreto e, eventualmente, você pode ser chamado para verificar se está correta aquela identificação. Fiscalizar o cumprimento da legislação sobre exposição de cartazes, né? Essa urbana aqui pode tirar, foi um erro, mas exposição de cartazes também é outra coisa. A gente tem uma operação que às vezes até é feita, chamada lambe-lambe, que é para coibir a colação de cartazes em postes, em fachadas. É uma área muito afeta a questão da legislação de limpeza urbana e também a coibição da poluição visual na cidade. Fiscalizar as atividades de estabelecimento de qualquer natureza, de acordo com a legislação urbanística, ambiental e de legislação e limpeza urbana. Cumprir e fazer cumprir a legislação urbanística. Então, vejam essa questão da atribuição aqui. Cumprir e fazer cumprir. Dia desse, um colega foi fazer uma vistoria, e aí ele chegou com o carro da prefeitura e parou num determinado estacionamento sobre o passeio. Aí ele foi lá dentro do estabelecimento e falou assim: cidadão, nós estamos olhando aqui, é proibido estacionar sobre o passeio. Aí quando ele voltou para trás, ele pôs a mão na cabeça, mas o carro da prefeitura está parado sobre o passeio, no estacionamento proibido. Então, ele estava deixando de cumprir uma norma. Então, a gente precisa estar atento a isso. Então, você tem a obrigação de cumprir e fazer cumprir a legislação ambiental, a legislação de limpeza urbana e a legislação urbanística, né? Qualquer outro artigo ou norma da legislação federal ou estadual que estejam afetas à ação fiscal. Às vezes você tem alguma confluência de normas aí estaduais ou federais que você também vai aplicar na sua lida diária. Apreender produtos, embalagens, equipamentos, aparelhos, instrumentos, insumos, utensílios, substâncias ou qualquer material que esteja em desacordo com a legislação vigente. É uma das nossas atribuições fazer apreensão de mercadorias, de equipamentos. Nós já tivemos N casos de apreensão.
Tivemos uma vez um fiscal, isso aí foi quando eu entrei, tá? 1996 eu ouvi essa história, que foi anterior. Um fiscal que foi fazer uma vistoria numa feira e alguém estava vendendo uns leitãozinhos, né? Uns porquinhos, né? Não sei como é que chama aí na sua região, uns porquinhos, leitãozinhos. E ele apreendeu lá uns 20 desses leitãozinhos e levou para o depósito municipal. E aí ele foi obrigado a ficar 30 dias cuidando daqueles leitãozinhos, dando ração, até que vencesse o prazo e aqueles animais pudessem ser doados para alguma instituição. Então, virou anedota na fiscalização, mas a gente pode sim, já fiz apreensão de animais também, já fizemos apreensão de cães que estavam sendo vendidos na rua, mercadorias diversas, apreendemos uma vez um caminhão de abacaxis, levamos para o depósito, já fizemos apreensões diversas, mas aí sempre quando é uma situação dessa, acompanhada da Guarda Municipal, da Polícia Militar também, são ações que têm sempre um planejamento prévio e boa segurança para ser realizado. Comunicar, quando solicitado, o deferimento ou indeferimento de processos oriundos de atos praticados pela decorrência da ação fiscal. Essa é outra atribuição que pouco a gente vê. A gente faz as comunicações pelo diário oficial, faz as comunicações pelo envio de carta com AR. É raro o fiscal ser demandado pela gerência para ir ao local e fazer a comunicação ou de deferimento ou de indeferimento. Só quando é uma coisa muito urgente, muito necessária, que a gente é chamado para isso, mas é muito raro você fazer esse tipo de coisa. Fiscalizar o dano, transplantio, supressão e quaisquer outras intervenções em espécime arbóreo, situado no agradouro público ou em áreas públicas, bem como em áreas privadas. Então, dano à flora, dano à arborização, é algo que é da atribuição da fiscalização. E não poderia ser diferente, porque a nossa fiscalização é urbanística e ambiental. Então, tudo que tem a ver com o ambiente, o meio ambiente, faz parte nas nossas atribuições. E aí vem mais uma, a implantação de parcelamento do solo em área de cobertura vegetal. Vejam, guardem aqui, ó, parcelamento do solo. Sabe onde que vocês vão estudar isso aqui, com detalhe? Na aula do plano diretor do professor Roberto Gonçalves. Ele vai detalhar com vocês questão de lote, desmembramento, parcelamento, tudo isso, loteamento. Ele vai falar cada um desses detalhes com vocês quando ele for dar essa aula para vocês. Fiscalizar a realização de shows, comícios ou eventos similares em praças públicas, parques florestais ou em outros logradouros públicos. Show e eventos, vocês vão ver, comício sumiu da praça. Eu acho que a legislação eleitoral já não está permitindo mais comícios, showmícios, como eram chamados. Então isso aqui você vai, praticamente virou letra morta. Mas shows, aqui Belo Horizonte é uma cidade que recebe com frequência alguns shows, né? Praça pública, você vai ter muito show em Belo Horizonte na Praça da Estação. É uma praça que comumente recebe esse tipo de evento. As outras, mais raramente. Fiscalizar a exposição de espécimes da flora e fauna silvestre. Lembra que eu falei? Fiscalização ambiental. Então, tudo que disser respeito à fauna e flora é da competência também dos fiscais. Fiscalizar a execução de atividades extrativas de recursos naturais em áreas públicas ou privadas. Execução de atividades extrativas de recursos naturais. O que é isso, Medina? Me explica. Eu vou te dar uma explicação simples de algo que eu já fiscalizei. Extração de areia no leito de um rio, por exemplo. Nós temos um rio aqui em Belo Horizonte chamado Ribeirão Arrudas, que quase não tem água limpa mais, eu acho que só nas cabeceiras mesmo. Mas tem um córrego também, numa regional que eu trabalhei, a Regional Nordeste, que chama-se Córrego do Onça. Lá no Córrego do Onça, havia algumas dragas lá para tirar a areia do córrego, para poder ser vendida para depósito de material de construção e tudo. Essa atividade extrativa, em regra, ela nem é permitida. Ela é ambientalmente equivocada, mas às vezes pode ter uma licença, e se tiver também, você é que vai fazer a vistoria e a fiscalização. Você também vai ser obrigado, né, você vai ter como atribuição sua fiscalizar a deposição de resíduos sólidos, movimentação de terra, aterro e desaterro similares. Aqui você vai poder estudar isso, tanto na aula da professora Simone, que vai tratar da parte dos resíduos sólidos, como também na aula da professora Lucimeire, que vai falar sobre movimentação de terra, aterro e desaterro na fiscalização de obras.
tomar uma água aqui, né? E vamos que vamos, porque temos muita matéria para estudar. Fiscalizar as obras de construção civil relativamente aos aspectos ambientais. Então, você vai fiscalizar as obras e também vai ver os aspectos ambientais. Tudo isso junto ali, porque nós somos fiscais de controle urbanístico e ambiental e temos atribuição para tudo isso. E aqui vem também, ainda no artigo 2º, no inciso 40, né? 40, fiscalizar o comércio ilegal e a manutenção e criação não permitida de espécimes da flora e fauna silvestre. Então, às vezes a pessoa está comercializando espécimes da fauna silvestre ou da flora, né? Algumas vezes nós vimos as pessoas vão às matas em volta da cidade e ali pegam bromélias, pegam orquídeas, são espécimes da flora silvestre que não deveriam ser tirados de lá e vêm vender na cidade. Essa fiscalização também é nossa. Realizar a vistoria fiscal para levantamento e avaliação de situações ambientais. A gente atua muito no licenciamento ambiental, a vistoria prévia para fins de licenciamento ambiental. Então, esses levantamentos e avaliações são requeridos do fiscal de controle urbanístico e ambiental, inclusive para embasar a emissão ou não da licença ambiental. Você também irá verificar a implantação de medidas para mitigar impactos ambientais, chamadas aqui de medidas mitigadoras. Então você tem algumas medidas que são chamadas de medidas mitigadoras, elas também estão lá no anexo do plano diretor, quando exige de algumas atividades medidas mitigadoras, e quem vai fazer a fiscalização e verificação dessa implantação somos nós, fiscais de controle urbanístico e ambiental. Fiscalizar a utilização de restos de alimentos, lavagem, armazenamento e acondicionamento dos mesmos. Mais uma atribuição da área da limpeza urbana. Confesso para vocês que também está mais raro essa questão de lavagem, que às vezes você chegava em um sacolão, aqui chama sacolão, tá? Eu sei que em alguns lugares chama de hortifruti, verdurão, mas essas empresas que vendem legumes e frutas, aquilo que sobrava ficava ali num balde para dar para animais, para alimentar porcos, cavalos. Isso é uma coisa mais rara. Então essa fiscalização também vem para nós e raramente chega para nós. Fiscalizar as atividades de carga, transporte e descarga de veículos transportadores de resíduos sólidos. A professora Simone, ela deu uma aula, eu estava assistindo a gravação dela, ela falou sobre esse material a granel, as atividades que a carroceria tem que ser estanque, né? Principalmente para resíduos pastosos e mal cheirosos. Tudo isso vai estar na aula dela, então vocês vão ver isso. Aqui em Belo Horizonte ainda temos muito a atividade de carroceiros, são aquelas pessoas que têm ali o seu cavalo, a sua carroça. Eles trabalham muito no transporte de resíduos sólidos, pequena carga, pegando de uma pequena reforma, levando para as unidades de recebimento de pequenos volumes, que são unidades para receber resíduo sólido. E os carroceiros, infelizmente, muitas vezes são foco de problema, porque eles, em vez de descarregar no local correto, ambientalmente correto, acabam descarregando numa esquina, num lote vago, e isso vai causando um problema para a cidade. Fiscalizar os processos de coleta interna de resíduos domiciliares e em condomínios e similares, conforme a legislação municipal, também é nossa atribuição. Fiscalizar a queima de resíduos sólidos ao ar livre. Isso aqui é proibido, queimar resíduo é proibido, então se houver uma denúncia, uma reclamação, virá para você constatar e tomar as providências necessárias. Fiscalizar a construção e conservação de fechamento de divisas de terreno, inclusive testadas de passeio de imóveis, conforme a legislação municipal vigente. Vejam que até aqui nós já fomos muito, né? Ainda tem muito mais para vir ainda. Fiscalizar durante a construção de passeios o material utilizado e a reserva de espaço destinado ao tráfego de pedestres e de portadores de necessidades especiais. Vejam aqui, durante a construção, então o camarada está construindo o passeio, o que você vai fiscalizar lá? Se o material que ele está utilizando é correto,
e se ele está deixando espaço para tráfego de pedestre. E aqui só uma atualização, né? Hoje já não se fala mais portadores de necessidades especiais. Hoje a nomenclatura correta é pessoa com deficiência. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, e a Lei Brasileira de Inclusão, no seu artigo 2º, ela define o que é a pessoa com deficiência. Então, quando vocês virem em alguma legislação portadores de necessidades especiais, substituam mentalmente por pessoa com deficiência. Até porque portador de necessidade especial, todos nós somos, né? Eu, por exemplo, tenho uma necessidade especial de cabelo, né? Eu sou careca, então isso é uma necessidade especial, mas não me faz beneficiário da lei. Brincadeiras à parte, vamos seguindo aqui. Fiscalizar o cumprimento da legislação municipal relacionada à ocupação de logradouros e equipamentos públicos, verificando material de construção, entulho, terra, poda de árvore, lixeira, jardineira, carcaça de veículo, quaisquer bens ou equipamentos que caracterizem materiais de descarte, tais como cadáveres de animais de grande porte, bagulhos volumosos. Vejam como é que a lei é interessante, né? Uma lei de 2011 traz uma expressão interessante. Eu imagino, quando eu leio essa lei assim, que você está indo na rua e você encontra o fiscalizado. Ele vem de lá para cá fumando alguma coisa e você fala assim, esse bagulho é volumoso, né? Brincadeira à parte também. Isso aqui é coisa grande, são móveis, são mobílias que as pessoas jogam fora. Então, põe na conta dos bagulhos volumosos ali, produtos que exalem cheiros desagradáveis. Então, tudo isso é fiscalização de limpeza urbana. Eu já adianto para deixar vocês tranquilos que é raríssimo você ver essa questão de cadáver de animais, não é uma coisa que a gente vê com frequência. E as demais coisas são vistas eventualmente, né? E aqui, fiscalizar a utilização dos logradouros e equipamentos quanto à fixação de cartazes, distribuição de impressos em geral. A distribuição de panfleto também é um problema e é proibido, né? Dia desse eu estava fazendo a fiscalização na rua, chegou uma moça para mim divulgando um estúdio de tatuagem e ela foi me entregar um panfleto. Eu peguei o panfleto dela, li com toda a educação e falei assim, moça, preciso te dar uma orientação. A distribuição de panfleto na cidade é proibida. Você poderia ter seus panfletos apreendidos e você poderia ser multado. Como é a primeira vez que eu te vejo e você está aqui de boa fé, eu estou te dando uma orientação. Não faça essa distribuição. Aí ela até falou assim, não, obrigado, eu vou sair, vou pôr nas caixinhas de correio então. Já não sabia que era proibido. Falei, mas é. Aí ela falou, então vou divulgar meu produto de outra forma. Espero que ela tenha feito isso mesmo. Naquele momento parece que ela realmente aceitou a orientação e foi resolver, né? Também nesse mesmo inciso fala de derramamento de óleo, gordura, graxa, combustível, tinta, líquidos de tinturaria, nata de cal e similares. É interessante falar aqui só sobre essa questão aqui. Vocês vão estudar tudo isso na área da limpeza urbana, mas essa questão do derramamento de óleo, eu queria contar para vocês que nós vimos aí já com várias vezes a pessoa, dono de um estabelecimento, uma pastelaria, um lugar que vende salgados, frita ali o seu salgado por muito tempo e tudo. Aí quando o óleo vai ficando velho, vai ficando rançoso, isso acontecia com frequência, ele pegava aquela tigela de óleo e ia na boca do lobo e derramava aquele óleo ali. Isso trazia uma série de problemas. Graças a Deus que agora óleo usado tem valor comercial. Eles compram esse óleo, eles fazem o recolhimento para que eles possam usar depois para a fabricação de produtos de limpeza, sabão e várias coisas. Então, hoje já não se vê isso com frequência, mas havia esse mau comportamento ambiental do dono de alguns estabelecimentos. Também é nossa atribuição fiscalizar o estado de conservação de prédios tombados pelo poder público, solicitando, se necessário, um laudo técnico do órgão competente. A fiscalização de imóveis tombados é uma das nossas atribuições e qualquer intervenção em imóvel tombado precisa de ter autorização do órgão do patrimônio público e também a acompanhamento da fiscalização de obras. É outra matéria que vocês vão certamente verificar em breve. Fiscalizar a instalação de sistemas de proteção na execução de edifícios, né? De edificações. Bandejas
andaimes, telas de proteção e tapume. Isso também vem na fiscalização de obras, mas quando a pessoa está construindo um prédio, ela tem ali normas para instalação de bandejas, normas para colocação de telas, normas para proteção, para quê? Para proteger os trabalhadores da obra e também os transeuntes que passam por ali, que nenhum tipo de material seja lançado e venha a atingir quem está transitando pela via pública. Fiscalizar, levantar e acompanhar obras privadas e públicas, regulares e clandestinas, incluindo, dentre outros, parcelamento do solo, terraplanagem, construção, edificação, demolição, modificação, reforma, conserto, fachada, tapume, equipamento de segurança, placa de obra para fins de licenciamento e cumprimento das demais normas vigentes. Vejam que é grande, assim, o inciso é muita coisa, mas isso aí eu vou resumir dizendo assim, fiscalização de obras. Você vai fiscalizar a obra e você vai, em determinado momento, ver tudo isso aí que está colocado no inciso. Você também vai ser chamado a fiscalizar o lançamento e a comercialização de loteamentos. Lembra que nós falamos de parcelamento do solo? Entra aqui, loteamento obedecendo o disposto na legislação municipal vigente. Fiscalizar a obra para fim de renovação e transferência do alvará de construção. Fiscalizar barracão de obra quanto à sua localização. Tudo isso, fiscalização de obras, e vocês terão aulas a respeito. Fiscalizar construções aprovadas, sendo elas concluídas ou não, que tiverem a destinação e uso alterados sem prévia licença do município. O que é isso? Você tem um imóvel que tem uso residencial e aí você começa a usar aquele imóvel, por exemplo, para um restaurante, para uma loja, para um outro tipo de atividade não residencial. Você mudou, alterou o uso e essa alteração de uso precisa passar lá por uma aprovação do município, porque as regras mudam, né? As normas mudam quando é o uso não residencial, algumas distinções entre o uso residencial e o não residencial. Muito bem. Fiscalizar elementos publicitários em veículos de transporte público e particular, quanto a licenciamento e instalação, de acordo com a legislação vigente. Outra atribuição pouco comum, né? A gente tem publicidade nas traseiras dos ônibus aqui de Belo Horizonte, eventualmente em táxis, também a gente vê publicidade, mas é raro nós sermos chamados para poder fazer algum tipo de vistoria e fiscalização nesse modal do transporte. Fiscalizar também o uso de elementos publicitários, aqui indicativos, cooperativos e institucionais. Isso aí vocês, quando forem estudar publicidade, vocês vão ver a distinção, a diferença entre esses tipos de elementos publicitários, o que é indicativo, o que é cooperativo, o que é institucional. E aí você vai, na sua fiscalização, levantar e conferir as dimensões do engenho, né, do elemento publicitário, para fim de cobrança de taxa de fiscalização de engenho de publicidade. Bom, até aqui no inciso 60, inciso 60, né, nós já demos uma boa pincelada sobre as atribuições do decreto 14.648 e nós vamos dar uma paradinha aqui para você poder se exercitar um pouquinho, fazer um alongamento. Eu também vou fazer porque é muita coisa. Toma uma água, toma um café e logo em seguida nós vamos voltar com a segunda parte dessa aula do decreto 14.648 de 2011. Abraço e vamos junto, nós vamos até a aprovação. Ninguém deixa a peteca cair. Abraço para vocês.